E aí, pessoal, beleza? Então, vídeo de hoje, gente, eu vou continuar comentando sobre a nossa semana de estágio. E nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre a segunda e a terceira semana de estágio, porque ocorreu aí temporariamente, né, ocorreu a suspensão do estágio por conta da situação que a gente está passando. Então, os hospitais e as unidades básicas de saúde acabaram suspendendo o estágio por algum momento e logo retornou. E também por conta disso, essas unidades de saúde acabaram que o atendimento ficou um pouco reduzido. E isso dificultou também para nós, para a gente poder realizar procedimentos com mais efetividade, porque os clientes ali, os pacientes estavam um pouco reduzido, mas manteve aí as principais atividades aí de consulta, por exemplo, na casa da gestante, que realmente não pode parar, manteve também casos graves. Então, assim, a unidade não encerrou as atividades, né? Só reduziu um pouco alguns casos que poderiam estar aguardando um pouquinho para fazer o atendimento. Então, por conta desses fatores aí, eu mesmo não tive muito conteúdo para estar abordando aqui com vocês, né? Então, por isso que eu vou juntar essas duas semanas, tá? E aí vou continuar fazendo aquele link de sempre com as nossas matérias teóricas, beleza? Então, para você que não me conhece, eu sou o Randall, esse aqui é o RNA e aqui a gente faz aqueles vídeos curtinhos para te auxiliar no seu estudo. E agora, nessa nova parte aqui de estágio, então eu estou deixando esse vídeo aqui para você que vai aí atrás de alguma coisa, de repente está iniciando seu estágio e vai atrás de alguma informação extra sobre o que está acontecendo no estágio. Beleza? Então é isso. Pode aí separar o seu material, se ajeitar na cadeira, sempre, né? Não esquece. Faz aquele lanchinho super saudável e vem comigo! Então, pessoal, para continuar aí nossa semana de estágio, antes eu queria colocar um ponto aqui que eu acho que é importante de mencionar, que antes de você iniciar o seu estágio, você vai precisar preencher alguns documentos, tá? Então, assim, isso eu não falei nos meus vídeos, mas você não pode esquecer que você vai precisar preencher isso. Você vai precisar também manter a sua carteira de vacina em dia. Então, se você vai iniciar o seu estágio aí, não esquece de atualizar a sua carteirinha de vacina. É só você ir na unidade básica de saúde e falar que você precisa regularizar as suas vacinas, tá bom? Porque senão você não vai poder fazer o seu estágio. Além disso, você também precisa aí assinar alguns termos. Então, tudo isso claro, você vai ser informado pela sua universidade, mas a gente deixa aqui as informações para sempre divulgar coisa importante, principalmente a vacina, tá? Então, aí falando do estágio, pessoal, essas 2 semanas que passaram, foi um pouco menos atribulada, porque por conta dessa situação que eu comentei aqui na introdução do vídeo. Mas, mesmo assim, teve oportunidade de a gente fazer bastante coisa e também teve a oportunidade de, eu particularmente, observar situações da parte administrativa e da parte de gerenciamento da unidade básica de saúde, que isso também é função do enfermeiro, tá? O enfermeiro como supervisor, ele tem essa função, tá certo? Então, o que aconteceu? Houve uma situação ali que um agente comunitário de saúde, ele, no momento, ele não estava ali no seu posto de serviço. E aí, outro agente comunitário de saúde foi lá e acionou a enfermeira supervisora e ela teve que resolver essa situação. Então, ela teve que, momentâneo ali, teve que sair do lugar onde ela estava fazendo a atividade dela e resolver esse problema aí. Então, assim, esse manejo
de funcionário e essa realocação de funcionário e essa resolução de conflito, porque por que o outro funcionário não estava lá, o que aconteceu, por que ele faltou, toda essa situação acontece diariamente e o enfermeiro supervisor ali, ele é responsável por dar conta de tudo isso daí. Então eu tive essa oportunidade também de observar a enfermeira tomando as decisões ali. Essa tomada de decisão dela foi muito interessante, porque ela questionou se havia escala de serviço, quem era que estava no lugar, por que não estava. Então ela levantou vários questionamentos aí para a equipe que estava ali no dia, até poder entender onde que estava esse funcionário e teve que colocar um outro no lugar porque aquele funcionário estava afastado. E eu também não vou entrar em detalhes aqui. Mas a coisa importante é que a parte de gerenciamento, inclusive, a matéria que a gente está tendo agora no 7º semestre. Então a parte de gerenciamento também é muito importante, tá? Então assim, às vezes a gente esquece que o enfermeiro não é somente aquele que vai estar lá na ponta da linha fazendo a atividade prática mesmo. Ele também tem uma função extremamente importante de gerência, de líder, tá? E isso, inclusive, eu vou deixar aqui uma outra informação importante, que eu fiz um curso online e participei de 2 palestras que falam sobre liderança, e dentro dessas palestras e desse curso, a maior parte das questões está voltada justamente para isso. Qual é a diferença? Você aí que estiver assistindo esse vídeo agora, pode se perguntar isso daí. Até nos meus grupos de estudo aqui a gente questiona muito isso. Então, qual é a diferença entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro? E a resposta, na verdade, ela é complexa, mas ao mesmo tempo muito simples, porque ela é liderança. Essa é a diferença, tá bom? Liderança. O técnico de enfermagem, ele não vai ter essa competência ali, não vai ter essa função, tá bom? Não é que o técnico de enfermagem é incompetente, não é isso. É que dentro das funções e competências de cada categoria, a parte de liderança está vinculada ao enfermeiro. Então, essa é a grande diferença. E se você não for líder, se você não se encaixar nesse perfil, muitas vezes você pode aí acabar perdendo uma vaga de emprego, tá? Uma coisa nesse sentido, porque você não tem esse perfil de liderança. Então, você pode trabalhar essas qualidades aí de líder e de gerenciamento de pessoas e gerenciamento de conflitos, porque isso é muito importante na profissão do enfermeiro. E muitas vezes a gente esquece que o enfermeiro é líder, tá? Ou o enfermeiro ele precisa ser líder, tá? Então, essa foi uma situação que aconteceu na UBS lá, que não é muito rotineira acontecer, né? Porque a UBS é muito bem organizada, mas aconteceu e foi interessante para a gente associar isso à nossa matéria lá online, né? A nossa matéria teórica de administração de enfermagem, que é onde a gente fala sobre liderança e gerenciamento, tá certo? Então, não esquecer que essa matéria aí também é muito importante na hora que você se deparar com uma situação dessa, e você vai se deparar com situações assim, e você vai precisar resolver esses conflitos aí, certo? E aí a gente tem várias técnicas que eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o assunto aqui. Beleza, pessoal? Então, aconteceu isso e foi muito interessante. Outro ponto legal que aconteceu foi um exame que eu participei, que é a coleta do Streptococcus B na gestante. Um exame muito importante, por conta de que se ele for dado o resultado como positivo, a gestante precisa fazer aí um tratamento profilático, inclusive até o momento do parto quase, para que essa bactéria não seja transmitida para o bebê, tá? O recém-nascido no caso. Então, esse exame é um exame muito simples, e eu até
um parênteses aqui que durante a faculdade, ali, na hora que eu estava estudando sobre saúde da mulher, eu não dei muita atenção para esse exame aí, na hora de estudar, assim, passou meio que batido. Então, mas na verdade, ali na prática, é um exame muito simples de ser feito, porém, ele tem uma relevância e uma importância muito grande por conta da saúde, principalmente do recém-nascido, porque se ele não for feito esse trabalho trabalho profilático, ele pode aí comprometer a saúde do recém-nascido, tá certo? Então, esse exame aí é feito com dois cotonetinhos, né? Você vai utilizar dois cotonetinhos que você vai introduzir um na vagina e o outro no ânus, para coletar o material, certo? Existem alguns procedimentos que a gestante precisa fazer antes de realizar esse exame, então isso também é competência aí do enfermeiro, nas consultas anteriores, ele avisar isso daí, explicar direitinho. Então, assim, esse exame também eu participei, ele é muito interessante e está relacionado à nossa saúde da mulher lá na teoria. Então, você que estiver tendo a matéria de saúde da mulher, presta muita atenção e estude muito bem essa parte aí dos exames que são coletados, tá? Dos testes rápidos e desses exames aí. Lembrando também, pessoal, que eu vi outro exame. Aqui não é uma crítica, tá, gente? Não é uma crítica, eu não vou criticar nenhuma atitude de nenhum profissional. Porém, eu teria uma conduta diferente, porque também falando sobre saúde da mulher, foi feito um exame de teste de gravidez na unidade. E esse teste de gravidez deu negativo. Porém, a gente sabe que, baseado ali nas nossas matérias de saúde da mulher, inclusive eu tenho um vídeo, vou deixar aqui em cima esse vídeo para vocês, sobre os sinais de gravidez, que o teste de urina ali, aquele teste rápido de gravidez, ele não é um teste de certeza da gestação, tá? Não é um teste de certeza. Você precisa de outros avaliativos junto para que você possa ter essa certeza da gravidez ou não. É claro que muitas vezes a gente vê um positivo ali e a gente já, entre aspas, tem essa certeza, mas ele não é, tá bom, pessoal? Então, assim, muitas vezes é feito o teste, dá negativo e acabou, mas não. Então, a conduta que foi tomada na unidade foi essa. Deu negativo no teste e os profissionais liberaram a mulher. Então, na minha concepção aqui, no meu entendimento, eu teria feito uma abordagem diferente, tá? Mas não vem ao caso, assim, eu só quero colocar para vocês lembrarem que o teste de gravidez para ver na urina o hormônio BCG não é um teste de certeza. Então, se você fizer isso e der um negativo, você pode ali dar mais uma investigada, porque a gente já viu, já estudou, e aqui vai aquele link que eu sempre faço, que você pode ter alterações nesse hormônio mesmo sem estar grávida, tá bom? Então, não se apegue somente a este teste. Apesar da gente fazer isso com costume, né? A gente já faz muito isso. Você que estudou, sabe da teoria certinho e vai aplicar isso agora, então não faça isso. Vai lá e avalie a situação, peça outros exames, faça outros avaliativos, teste outras coisas, porque você tem outros métodos que a gente já estudou, outros métodos de presunção, métodos de certeza em relação à gravidez. Tá certo? Então, eu também vi essa situação acontecendo na unidade e não é uma crítica, mas é só para a gente refletir as condutas que cada profissional toma dentro da possibilidade na unidade que você tiver. Pode ser uma unidade básica ou um teste rápido de farmácia. Você que estiver realizando esse teste, você pode depois
Fez o teste, deu negativo ou deu positivo, vai até a unidade básica e peça outros testes, fazer outros avaliativos, porque isso pode acontecer, tá bom? Esse teste de você vai lá e faz o xixi para ver se deu positivo ou não, não é absolutamente certeza 100%, certo? Ele não é um teste de certeza, tá? Então, aí aqui também fica uma dica para as mulheres que forem fazer o teste e também aqui uma reflexão para você, estagiário, e tiver lá na sua prática, para você perceber, caso aconteça com você também uma situação dessa, você de repente, se tiver aí a possibilidade de argumentar, também comentar sobre isso, beleza? Então, fica aqui também essa parte que aconteceu. Muito interessante também a gente comentar sobre isso, essa reflexão que é importante ser feita, porque a gente sabe que esse teste deu positivo e a gente já está dando parabéns para a gestante ali, de que está tudo certo, está grávida e pronto, acabou. E se a gente for considerar a teoria também, o que a gente estudou, esse teste não é 100% certeza, tá certo? Então vamos continuar a avaliação, tá? A ideia que eu estou colocando aqui para vocês é não descartar 100% e não confirmar 100%, é continuar a avaliação. Você tem outros métodos para avaliar aí e ter certeza que aquela mulher está gestante, tá bom? Que aquela mulher está grávida, beleza? Outro ponto que eu presenciei lá também, ainda falando sobre a parte administrativa, foi o sistema SIGA ou SIGAN, não sei direito a pronúncia aí, uns falam de um jeito, outros falam de outro, então, mas é SIGA. Depois eu vou deixar aqui embaixo escrito as siglas desse sistema. E é muito interessante porque você pode aí fazer a inclusão de todos os dados do paciente para colocar ele no sistema, para ter esse controle aí virtual e outros profissionais possam ter o acesso também a esse mesmo prontuário para já saber o que foi feito nesse paciente, não só em um meio físico, que também é anotado, né, no livro de procedimentos, no livro de curativo, por exemplo, mas também é colocado no sistema. E ele tem todos os códigos ali, muito bem organizadinho também, funciona legal o sistema, e também existe essa função aí, pelo que eu vi na minha experiência, não é uma função exclusiva ali do enfermeiro nessa parte. Então, na verdade, o que eu presenciei mais foi os auxiliares de enfermagem fazendo o preenchimento desse sistema online aí, mas tinha a supervisão aí do enfermeiro. Porém, que a gente estava fazendo o nosso estágio, então eu até pedi para entender o sistema ali, e acabei incluindo vários pacientes ali no sistema, até mesmo fazendo o atendimento do paciente primeiro no livro físico e depois jogando esse paciente no sistema informatizado, que é muito interessante também. Outro ponto que a gente vê esses sistemas acontecendo nas nossas aulas ali, principalmente de saúde coletiva, tá? A gente tem essas aulas em saúde coletiva, que a gente fala de sistemas informatizados, e normalmente a gente passa batido por eles, a gente não dá muita atenção. Mas existe, funciona, e a gente tem que pelo menos ter um mínimo de conhecimento aí sobre informática, sobre você poder trabalhar ali no computador, porque você vai, uma hora ou outra, você vai precisar fazer isso. Então, aqui também é um ponto interessante de você não achar que só porque você é enfermeiro, você não vai fazer esse tipo de trabalho, né? De preencher algum formulário eletrônico. Então, na hora que você estiver tendo essas matérias, ou se você já tem uma facilidade com a informática em geral,
Então, dê valor para isso, porque a situação que eu presenciei foi justamente essa. A auxiliar de enfermagem, ela foi lá e pediu um auxílio para a gente que estava lá, né, os estagiários, para poder ajudar ela ali nesse serviço, porque ela estava tendo um pouquinho de dificuldade na hora do preenchimento do formulário, porque ela não estava tendo essa habilidade aí, essa destreza na hora de mexer no computador. Então, se você tem essa facilidade ou se você está fazendo aí o seu curso de enfermagem e você não tem essa facilidade, então é interessante que você tenha um conhecimento básico aí dessa informática e desses sistemas, porque ele existe, ele é utilizado e é muito importante que você faça a inclusão do paciente no sistema, porque o livro físico, pode ficar velho, pode sumir o livro, né? Pode acontecer milhares de coisas com esse livro aí. E no computador, não. Você tem lá aqueles vários serviços de nuvem, vários serviços de backup. Então, isso vai ser um trabalho menor se você preencher tudo ali no online e de repente se acabar perdendo, tá certo? Então também foi feito esse trabalho aí. Eu fiz essa inclusão desses pacientes no sistema, então assim, é um sistema muito simples de fazer, é só você seguir alguns códigos que já tá tudo semi-pronto, só que é aquele trabalho repetitivo, né? Então muitas vezes eu imagino que esse seja a maior dificuldade aí, a maior barreira nesse momento, que seja ser esse trabalho repetitivo. E aí o profissional ele acaba ficando meio resistente a fazer isso, porque ele já fez 1 milhão de vezes essa inclusão, e aí ele acaba resistindo a isso. Então é interessante que você saiba como fazer para poder auxiliar aí, de repente, o seu auxiliar de enfermagem ou o seu técnico de enfermagem na hora que ele estiver realizando essa atividade, que é um pouco cansativa, não vamos negar, né? Porque é uma atividade repetitiva. Você vai fazer aquilo ali 1.000 vezes, 10.000 vezes. Mas se você tiver uma prática e uma agilidade, vai rapidinho. E se você gostar do serviço administrativo e gostar de mexer no computador, isso também fica mais fácil. Então, se você não tem essa prática, é interessante que você busque um conhecimento e aproveite as suas aulas aí também, que você deve ter na sua universidade, aulas de informática. Bom, agora mais ainda, porque a gente está tendo muita aula online, então já aproveite esse momento para atualizar aí os seus conhecimentos sobre informática, porque isso também é exigido ali que você saiba, pelo menos o básico. E isso eu acredito que não seja somente na unidade básica de saúde, e vai acontecer também nos hospitais aí de pequeno porte até hospitais de altíssimas tecnologias, com certeza vai ter até muito mais, né, muito mais sistemas informatizados do que simplesmente o cadastro de pacientes num sistema online, né? Então é importante também isso. E aí, pessoal, para encerrar esse vídeo aqui, porque foi realmente a gente não teve muitas atividades, né? Então foram essas as minhas atividades que realmente foram mais expressivas assim e diferentes das semanas anteriores. Houve também a coleta de sangue para os exames laboratoriais também. Então a gente pratica bastante essa parte da coleta, de fazer a punção, mas como eu já havia falado isso no vídeo anterior, não vou me estender muito. Mas nesse ponto sobre a coleta, acho que o que deve ser interessante falar nesse momento é sobre a empatia até, porque eu peguei muitos pacientes dessa vez que foram fazer a coleta que tinham muito medo de de tomar essa picada, né, de fazer a punção. Então, essa empatia e essa sutileza, muitas vezes que escapa aí, né, ou é esquecido do profissional por conta da automatização, de ter muito tempo de serviço, de fazer isso já
muitas vezes, então ele acaba esquecendo de fazer, de ter essa empatia, de ter essa sutileza, de entender o paciente, o medo do paciente, porque muitas vezes isso pode até atrapalhar ali o momento da coleta. Inclusive, para você poder acalmar o paciente e evitar de ter que furar o paciente mais uma vez. Porque se você não acertar ali, né, na hora de você fazer a sua punção, que isso, nas primeiras vezes, eu mesmo errei, tive que fazer a punção novamente. Então, é importante também esse momento aí de você conversar com o paciente, tentar deixar ele um pouco mais tranquilo, porque isso vai facilitar para você e para ele esse momento de fazer a punção e fazer a coleta de sangue. Tá certo? Então, isso aqui é interessante também da gente deixar essas observações do que eu realmente observo ali, de que não é tudo somente a técnica na prática, e sim, muitas vezes, a questão de diálogo e dessa empatia nesse momento de fazer esse procedimento, que ele é um procedimento simples, mas que se você não fizer correto, você pode prejudicar o paciente e ele, no nível, às vezes, de medo que esse paciente está, você pode até atrapalhar aí e deixar o paciente ainda com mais trauma daquele momento de fazer uma coleta, tá certo? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. A gente tem mais uma semana ainda de estágio, semana que vem, e depois a gente vai começar a fazer as nossas aulas online até início do nosso próximo estágio. Então, os nossos próximos vídeos aqui vão ser sobre os casos clínicos que a gente vai estudar durante essa semana. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você ficou até o final, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha que ajuda pra caramba o canal. Se inscreve, divulga, compartilha. Pode me seguir nas redes sociais, pode deixar comentário, pode me procurar lá com dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza, gente? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.